A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar então continuidade à nossa revista de escola bíblica. Estamos na página 101, vamos ao tópico de número 2, o caminho para o poder. E temos aqui um ponto muito importante, o primeiro ponto que vai falar sobre a necessidade de poder. Nós já temos aprendido de uma forma bem clara que a autoridade ela é o direito de usarmos a força. Isso temos aprendido com bastante clareza. Mas veja que esta autoridade, então, sem o uso da força, ela acaba se tornando inútil, ineficiente. Ela precisa estar acompanhada de poder. Para você ter uma noção, pense no Exército, nas Forças Armadas e na Polícia Militar. Ela tem a autoridade para subir a um morro dominado pelo tráfico de drogas. Mas pense que esta autoridade agora está subindo neste morro com arminhas de brinquedo, com espadinhas feitas de papelão. Você vai achar até mesmo engraçada essa história. Porque, com certeza, esta polícia militar, por mais que ela tenha autoridade para entrar neste campo do inimigo, ela está desarmada, ela não tem força nenhuma. Então, ela acaba sendo ineficaz no seu propósito. Eu me lembro de uma vez que estava em Chicago e, por um desentendimento, a polícia começou a perseguir o meu carro e eles ligaram então todas as luzes, inclusive ali nos Estados Unidos elas colocam luzes, holofotes assim em cima do carro e direcionam para o nosso carro e nós não conseguimos nem enxergar o que está atrás de nós. Parece uma espaçonave que está nos perseguindo. E quando eles descem do carro, eles ligam também lanternas e vêm armados para o carro onde a gente está. Então, há uma força, há uma ostensividade que é manifestada ali que nos constrange a obedecer qualquer ordem que eles nos deem. Veja que quando eu parei o meu carro e procurei agir da forma mais calma possível e responder a todas as perguntas, o que me levou a agir assim não foi a autoridade daquela polícia, porque eu nem questionei que polícia era, não pedi que mostrassem seus documentos, que se apresentassem, não perguntei nem o mesmo nome de cada policial. Mas o poder que manifestaram me fez obedecer qualquer ordem ou responder qualquer pergunta que fizesse. Fiquei constrangido pelo poder que manifestaram ao perseguir o meu carro. Então, veja, a autoridade, sem a manifestação de poder, ela acaba se tornando ineficaz. Por isso mesmo, a Bíblia nos ensina, e nós vamos ver isso de forma bem clara, em Efésios, no capítulo de número 6, por favor, abra comigo, ou veja em tela, Efésios, capítulo de número 6, no versículo de número 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja também, então, o versículo de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também vamos ver isso de forma bem clara na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então perceba que além da autoridade adquirida pela submissão a Deus e pela submissão à palavra de Deus,
Deus também nos ordena nos armarmos de toda a armadura espiritual, para que possamos estar aptos a fazer resistência contra o inimigo. Estamos em uma guerra espiritual, e esta guerra espiritual precisa conciliar autoridade com poder, autoridade com força. E isso é adquirido com a comunhão com Deus, com oração, com leitura da palavra. Quanto mais nós estivermos ligados a Deus, em comunhão com Deus, mais poder adquirimos. Nós vamos ver que Elias era homem como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas ele orou fervorosamente e pela sua oração os céus se moveram ao seu favor. Além de ser um profeta obediente, ele tinha uma vida de poder alcançada pela comunhão com Deus, com oração fervorosa, insistente na presença de Deus. Se olharmos o próprio Jesus, que não haveria outro exemplo maior de autoridade manifestada nessa terra, o próprio Jesus começou o seu ministério com a oração. Ao lermos o evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 3, nos versículos 21 e 22, vamos ver que Jesus, após ser batizado, está saindo das águas, ele começa a orar. Enquanto ele está orando, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e uma voz do alto, a voz do Pai se manifesta e diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então veja, o ministério de Jesus começou com uma oração, e aos seus 30 anos de idade, nós vamos ver Jesus agora começar a fazer milagres, a fazer maravilhas, mas o seu ministério de poder começou com oração. Ao nos lembrarmos também do começo da igreja entre os gentios, nós vamos ver que Pedro, em um determinado dia, ao meio-dia, estava orando no terraço, quando de repente o céu também abriu sobre Pedro. Enquanto ele está clamando, enquanto ele está orando, o céu se abre, ele tem uma visão, ele em êxtase, tem uma revelação tremenda. E vai à casa de Cornélio. Enquanto está na casa de Cornélio, pregando uma pregação simples, falando sobre Jesus Cristo, no meio de sua pregação, o Espírito Santo desce sobre todos que ali estão, e todos eles são batizados com o Espírito Santo, e sendo recebidos eles pelo Espírito Santo, também são recebidos pela igreja e são batizados em águas. Aquela barreira que havia entre judeus e gentios é destruída ali, mas quando Pedro chega novamente, está novamente entre seus irmãos judeus, e é questionado como que Pedro esteve entre os incircuncisos, este povo terrível, incrédulo, este povo rejeitado por Deus, assim pensavam os judeus. Pedro começa a responder àqueles irmãos, a defender o seu ministério, não fundamentado apenas em sua autoridade, não respondendo que ele era o apóstolo e ele podia fazer o que bem entendesse. Não. A resposta de Pedro, e ele vai dizer de forma bem clara aos irmãos, né? Olha, eu vou vos contar em ordem o que aconteceu. Ele diz: eu estava em Jope, na cidade de Jope, orando, e em êxtase tive uma visão. E aí ele começa a demonstrar como o poder de Deus se manifestou na vida dele, como o poder de Deus se manifestou na casa de Cornélio, descendo o Espírito Santo sobre todos aqueles irmãos. E quando ele encerra, então, esse testemunho do poder de Deus na vida dele, todos os irmãos judeus se alegraram, porque o evangelho também havia chegado entre os gentios. Então percebe, irmãos, que o que convenceu os irmãos judeus a receberem os gentios foi o poder de Deus na vida de Pedro. O que transformou, que quebrou a barreira, que destruiu a barreira
que havia entre judeus e gentios foi o poder de Deus manifestar na vida de Pedro enquanto ele estava orando. O que fez com que os gentios pudessem ser batizados em águas foi porque o poder de Deus se manifestou no meio da pregação de Pedro, onde todos foram batizados com o Espírito Santo. Então perceba que você só conquistará sucesso no seu ministério, efetividade no seu ministério, se você tiver poder de Deus na sua vida. O próprio Jesus nos ensinou que para determinadas castas de demônios é preciso ter oração e jejum. É preciso conquistar este poder através da oração e jejum. Eu lhe incentivo, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, busque, clame incessantemente, incansavelmente pela manifestação do poder de Deus na sua vida. Porque além de você ter um chamado de Deus, além de você ser um crente obediente, além de você ser um crente submisso a Deus, você precisa estar revestido de poder. E onde você passar, onde você for, na sua congregação, no seu lugar de trabalho, enfim, na escola, onde você estiver, o poder de Deus irá se manifestar. E as pessoas saberão que Deus é contigo. As pessoas serão transformadas através do poder de Deus manifestado na sua vida. Você resistirá ao inimigo pelo poder de Deus manifestado na sua vida. Por isso, clame com vigor, com fervor, que Deus lhe dê poder, que Deus lhe dê, além da autoridade, Deus lhe dê forças, Deus lhe dê poder para resistir o inimigo. E vamos agora ao ponto de número 2, uma busca diária. Veja então, meus irmãos, que além de nós termos esta revelação da necessidade de batalharmos para conquistarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos entender que essa batalha ela precisa acontecer diariamente. Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus todos os dias, não apenas, e nos acostumarmos com isso, né, com vitórias de finais de semana, vitórias do congresso, vitórias da confraternização, de cultos especiais. A nossa vida espiritual não pode estar dependendo apenas de eventos. Precisamos ter uma vida de comunhão diária com Deus. Então, nesse ponto, nós vamos aprender justamente sobre isso. E vamos ver que o próprio Jesus é o nosso exemplo. Ao lermos em Atos, no capítulo de número 10, versículo de número 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a própria lição nos ensina que é a unção de Deus que despedaça o jugo de Satanás. E a autoridade de Deus, advinda de uma vida de obediência incondicional, que nos garantirá que o contra-ataque do diabo não surtirá qualquer efeito sobre nossas vidas. E aí nós temos um quadro também na nossa página 102 e 103. Nós vamos ver aqui instruções de como remirmos o tempo, de como administrarmos bem o nosso tempo. Porque é comum entre os crentes a afirmação de que não tem tempo, né? Então, as pessoas nunca têm tempo para fazer o que é bom, o que é certo, e acabam levando uma vida sem compromisso com Deus. E isso traz um enfraquecimento espiritual terrível. Então as pessoas às vezes estão enfrentando a depressão, problema familiar, problema financeiro, enfim, problemas em todas as áreas, de todas as formas. E ao invés de irem buscar em Deus a vitória sobre estes problemas, elas acabam deixando essa batalha espiritual como última opção ou até mesmo uma opção esquecida. Mas se nós, irmãos, tomarmos esta necessidade de poder e autoridade como
primazia em nossa vida, como algo realmente importante em nossa vida, conquistaremos coisas grandiosas para a nossa vida, para a nossa família, nas nossas emoções, na nossa vida financeira. Seremos grandemente abençoados por Deus. Então a revista nos instrui, meus irmãos, a nos apegarmos cada vez mais a Deus, termos uma vida de comunhão diária com Deus, de oração diária, de leitura da Bíblia diariamente, para que estejamos preparados, bem armados para toda a batalha espiritual. Por isso eu instruo os irmãos que principalmente, irmão, assim, basicamente, isso deve ser fundamental na vida de cada cristão, que nas atividades da sua congregação, da igreja onde você congrega, da igreja que você participa, que você comunga, você participe de todas as atividades que a igreja lhe propõe. Talvez em sua casa você apresente justificativas para não orar, para não ler a Bíblia, porque tem o filho, enfim, tem as atividades da casa. Mas quando você, ao menos, participa das atividades da igreja, você já adquire um fortalecimento espiritual tremendo. E lá na igreja você não vai usar o celular, lá na igreja o vizinho não vai lhe chamar, você já está lá na igreja, não tem, vamos dizer assim, não tem como lhe tirar daquele ambiente espiritual, os atrativos mundanos não vão lhe atingir, você está ali protegido dentro da igreja. Por isso eu lhe incentivo, procure ao menos estar nas atividades da sua congregação. Isso já terá um efeito espiritual tremendo na sua vida. Mas, para além disso, comece a organizar a sua vida para ter ao menos um momento do dia, um momento devocional, onde você vai orar, vai ler a Bíblia, vai estar meditando na palavra de Deus. Isso é importantíssimo para uma vida espiritual saudável. Lembre-se de Daniel, que tinha um cargo importantíssimo no império onde estava. E apesar de ele também já ter uma idade avançada, ele não deixava de orar 3 vezes ao dia. E essa foi a forma como seus inimigos acharam para colocá-lo na cova dos leões. Meu irmão, ele poderia apresentar muitas justificativas para não orar. Quem sabe ele poderia pensar, não, vou deixar pelo menos um mês, eu não vou orar. Vamos ver o que vai acontecer. Esse mês eu não vou orar. Mas não, lá estava o velho Daniel orando 3 vezes ao dia. Imagine, irmãos, quantas vezes chamavam Daniel. Daniel, nós temos reunião. Porque Daniel era um homem muito ocupado. Vamos trazendo para a nossa realidade. Ele era como um ministro, né? Então um homem muito ocupado com o império. Mas mesmo assim ele reservava de forma disciplinada, de forma organizada, 3 momentos no dia para estar orando a Deus, clamando a Deus em favor de Jerusalém. E com certeza convites para que ele saísse daquele ambiente de oração eram muitos, tanto é que seus amigos, ou melhor, inimigos, sabiam exatamente que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quem sabe chamavam, Daniel, vai ter a janta lá na casa do senador tal. E ele se justificava, olha, infelizmente eu não posso, eu já tenho um compromisso. E todos começavam a pensar que compromisso é este que Daniel não abre mão. E era justamente a oração, meus irmãos. Então, tenha esse compromisso com Deus. Coloque na sua agenda um momento para orar, para ler a Bíblia, para estar em comunhão íntima com Deus, para estar realmente aos pés do Senhor, aprendendo de sua palavra, ouvindo a sua voz e falando com Ele. Procure, então, se organizar, meu irmão, colocar realmente como prioridade as coisas que são importantes na sua vida, que são importantes para a sua família. Vá administrando bem o seu tempo e Deus vai lhe abençoar. Nós voltamos agora para o estúdio. Que Deus lhe abençoe e obrigado pela sua atenção. Paz, oração e união.